Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença poderosa de Deus envolva o seu coração neste momento e que esta palavra fortaleça profundamente a sua fé. Hoje nós meditaremos sobre uma verdade que traz segurança e descanso para a alma. Deus zela por aqueles que Ele chama. Quando Deus chama alguém, Ele não abandona, Ele não esquece, Ele não deixa desamparado. Ele cuida, protege e Ele intervém. Amados irmãos, antes de seguirmos adiante com esse devocional, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e com gratidão. Reconhecemos que dependemos totalmente de Ti. Fala conosco por meio da Tua palavra, fortalece a nossa fé e ajuda-nos a confiar no Teu cuidado. Que o Teu Espírito Santo ministre profundamente em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto para a nossa meditação de hoje se encontra em Gênesis, capítulo 12, versículo 17 e 18. Diz assim o texto: Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? Meus irmãos, esses versículos, eles revelam um momento marcante na história de Abrão. Ele havia tomado uma decisão errada ao entrar no Egito e esconder a verdade sobre Sara. Foi uma atitude motivada pelo medo, não pela fé. Mesmo assim, Deus não abandonou a Abraão. Isso nos ensina uma verdade profunda. Deus não apenas chama, Ele também guarda. Mesmo quando Abraão falhou, Deus interveio. Deus feriu a Faraó e a sua casa com pragas. Isso mostra que o Senhor entrou na situação para proteger aquilo que estava ligado à promessa. Sara não poderia permanecer naquele contexto, porque dela viria a descendência prometida. Deus estava zelando pelo seu plano. Isso nos ensina que o cuidado de Deus não depende da perfeição humana. Abraão falhou, mas Deus permaneceu fiel. Isso não significa que Deus aprova o erro. Claro que não, meus irmãos, não me entenda mal. Mas significa que Ele não abandona os seus. Deus corrige, Deus intervém, Deus protege. A intervenção de Deus também revela a sua soberania. Mesmo em um ambiente estranho, em uma terra estrangeira, e diante de um rei poderoso, Deus mostrou que ele está acima de qualquer autoridade humana. Faraó tinha poder, mas Deus tinha autoridade. Isso nos ensina que não existe situação fora do alcance de Deus. Não importa o lugar, não importa a circunstância, não importa o nível da dificuldade, Deus, Ele está no controle. Aplicando esta verdade em nossas vidas, entendemos que muitas vezes nós falhamos, tomamos decisões precipitadas e agimos movidos pelo medo, mas Deus continua cuidando de nós. Ele não nos abandona no erro, Ele não nos deixa perdidos, Ele não nos esquece no meio do caminho, Ele intervém.
Talvez você esteja vivendo em um momento difícil. Talvez tenha tomado decisões erradas e estejam lidando com as consequências. Hoje, o Senhor quer te lembrar, Ele ainda zela por você. O cuidado de Deus não acabou. A fidelidade de Deus não depende da sua perfeição, mas do caráter dele. Isso não é uma licença para errar, mas é uma segurança para quem se arrepende. Deus corrige, mas Deus também restaura. Outro ponto importante é que Deus protege aquilo que está ligado ao propósito. Sara era parte do plano. A promessa passava por ela, e por isso Deus não permitiu que o plano fosse interrompido. Isso nos ensina que o propósito de Deus não pode ser destruído pelas circunstâncias. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo quando tudo parece fora do controle, Deus, Ele está trabalhando nos bastidores. Ele está alinhando situações, Ele está corrigindo caminhos, Ele está aguardando o propósito. No dia a dia, essa verdade traz descanso para as nossas vidas. Você não precisa viver em desespero, você não precisa viver com medo constante. Deus está cuidando de você. Ele vê o que você não vê. Ele age onde você não pode agir. Ele protege o que você não consegue proteger. Meus amados irmãos, medite comigo, faça uma reflexão. Temos confiado no cuidado de Deus ou temos vivido dominados pelo medo? Feche os seus olhos por um instante e entregue a sua vida ao Senhor. Ele zela por você, Ele cuida de você, Ele nunca te abandona. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque Tu és fiel. Mesmo quando nós falhamos, Tu permaneces cuidando de nós. Obrigado porque Tu nos guarda, nos corrige, nos conduz. Ajuda-nos a confiar no Teu cuidado e a permanecer firmes no Teu propósito. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça em seu coração. Deus zela por aqueles que Ele chama, e nada pode impedir o cumprimento do seu propósito. Confie, descanse, Deus está cuidando de tudo. Fique todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim me permitir.